Objetivo: a vacinação não apenas protege aqueles que a recebem, mas também ajuda a comunidade como um todo. Quanto mais pessoas de uma comunidade protegidas, menor é a chance de que qualquer uma delas seja contaminada. O início da vacinação. No Brasil Imperial, havia alta morbimortalidade da população com as epidemias vindas das embarcações, principalmente dos navios negreiros, que eram potenciais disseminadores de doenças, como, por exemplo, a varíola, que era conhecida antigamente como bexiga. Por inspiração da variolização de origem oriental, técnica milenar onde uma pessoa sadia se expunha ao material viruloso de humanos infectados, o governo português abordou a técnica, praticada pela primeira vez pelo padre carmelita José de Magdalena. Porém, mesmo com a técnica, os índices de morte eram altos, pelas formas diferentes de manifestação do vírus em cada indivíduo. A salvação do tal mal viria por meio da descoberta da vacina no século XVIII por Edward Jenner, que observou que os ordenhadores de vaca não contraíam com facilidade, comparado com o resto da população, a varíola. Após o ceticismo dos cientistas ingleses, a vacina foi aceita mundialmente e, especificamente, em 1805, cerca de 1.335 pessoas estavam vacinadas no Brasil. Um dos problemas foi com o método braço a braço, sendo ele lento e doloroso. O retorno dos pacientes aos postos de vacinação era cada vez mais extinto, sendo que as únicas formas de inoculação do vírus era por meio de linfa varíolica, que era extraída dos humanos inoculados, ou pelos vírus bovinos, que não atingiam muito as vacas na época. Só na capital federal registrou-se 7.000 casos de varíola em 1904, que logo em 1906 houve redução dos números para quase zero. A varíola só foi considerada extinta em 8 de maio de 1980, também logo após as campanhas, principalmente do Oswaldo Cruz, que influenciaram nesta extinção. O sistema imunológico cria anticorpos específicos toda vez que entra em contato com algum microorganismo. O objetivo das imunizações é induzir o organismo a produzir anticorpos contra um determinado microorganismo, como bactéria e vírus. A vacina pode conter o microorganismo enfraquecido, morto, um fragmento ou a toxina produzida. As vacinas atenuadas são feitas quando não conseguimos induzir a produção de anticorpos, ao menos que seja com um germe vivo. Neste caso, se mantém a bactéria ou vírus vivo, mas atenuados, ou seja, fracos o suficientes para não conseguirem causar sintomas relevantes. Alguns exemplos de vacinas com bactérias ou vírus vivos atenuados é a vacina da catapora, rubéola, cachumba, varíola, sarampo. As vacinas inativadas são feitas com germes morto, ou apenas parte dele. Elas são as mais seguras, mas apresentam uma menor capacidade de imunização, sendo necessária a dose de. Alguns exemplos das vacinas com vírus ou bactérias inativas é a vacina da poliomielite, cólera, raiva, influenza, hepatite. Os toxoides são vacinas feitas com as toxinas do germe modificada, incapazes de causar doença. Essa vacina também possui imunização mais fraca e necessita de reforço em alguns anos. Um exemplo da vacina com toxoides é a vacina do tétano. Como funciona a imunização pela vacina? Primeiro é aplicado em nosso organismo a vacina com antígeno. O macrófago coleta esse antígeno inoculado. Ele apresenta um linfócito T, que apresenta um linfócito B. Já o linfócito B produz plasmócitos e células de memória. Os plasmócitos produzem proteínas, que são os anticorpos. Após lançados os anticorpos, eles interagem diretamente com o antígeno. Esta resposta é uma resposta imune primária que demora até 10 dias para acontecer. Porém, na segunda vez que o organismo tiver contato com o antígeno, vai ocorrer a resposta imune secundária, diretamente das células da memória contra o antígeno.
Desde a criação do Programa Nacional de Imunizações, o Brasil está à frente de vários países nas imunizações. A OMS recomenda que o número de imunizações seja de 95% e o Brasil imunizava mais de 95% da população até o ano de 2016. A taxa de vacinação no Brasil vem diminuindo cada vez mais e traz o risco do reaparecimento de doenças que já tinham sido erradicadas. As pessoas que optam por não vacinarem os seus filhos acreditam que a vacina é prejudicial, causa sérios efeitos colaterais e não são eficazes, além de que não acham necessária, já que algumas doenças já não se tem notícia no país. A polêmica do autismo. Em 1998, um médico britânico publicou um estudo na revista Lancet que estabelecia uma relação entre a vacina tríplice viral e o desenvolvimento do autismo. De acordo com Andrew, a substância utilizada à base de mercúrio poderia causar sérios danos neurológicos. O estudo teve grande repercussão e diminuíram drasticamente a taxa de vacinação no Reino Unido e o ressurgimento de sarampo no país. No ano de 2010, a revista Lancet publicou uma retratação sobre o estudo, afirmando que, além de problemas éticos e metodológicos, os trabalhos se baseavam na análise das amostras de um grupo de apenas 12 crianças. E era mediante uma recompensa em dinheiro. A pesquisa apresentava graves problemas de conflito de interesse. Uma série de estudos investigativos sobre o tema foi realizada, mas não foi possível estabelecer uma conexão entre a vacina tríplice viral, o mercúrio e o autismo. O caso resultou na cassação do médico, que perdeu o direito de exercer medicina no Reino Unido. Rejeição histórica. A rejeição à vacinação vem desde os tempos antigos. Há registros de manifestações desde o fim do século XVIII, quando a primeira vacina, criada pelo médico Edward Jenner, começou a ser utilizada na Inglaterra contra a varíola. Com a instituição de algumas leis, em 1853 e 1857, que os obrigavam a vacinar os filhos e prevenia punição aos pais que não o fizessem, logo surgiram os movimentos anti-vacinações. No Brasil, no século XX, a população se organizou para criar ligas anti-vacinas. A varíola é causada por um vírus chamado Orthopox virulae, que também existem dois tipos de varíola. A varíola major, tipo mais radical da doença, com 30% de letalidade, e a varíola menor, também conhecida como alastrem, tipo mais brando, com menos de 1% de letalidade. Vamos também abordar sobre a tríplice bacteriana. Ela combate a difteria, o tétano e a coqueluche. Nela contém toxóide difterico e tetânico, derivados das toxinas produzidas pelas bactérias causadoras das doenças e componentes da cápsula da bactéria da coqueluche. A difteria é uma doença aguda causada pela Corynebacteria diphtheriae e nela havia uma incidência no começo de 5 casos por 100 mil habitantes. Depois passou para 2 casos por 100 mil habitantes e nos anos 80 passou para 1 caso por 100 mil habitantes. Rotavírus é uma doença da família Reoviridae, causa diarreia grave, seguida de febre e vômitos. É considerado o mais importante causador de gastroenterites e mortes em crianças menores de 5 anos em todo o mundo. Costuma ser raro em adultos. A vacina é aplicada por via oral, a primeira dose aos 2 meses e a segunda dose aos 4 meses da criança. Poliomielite é uma doença viral aguda ocasionada por 3 tipos de poliovírus, 1, 2 e 3. Manifesta-se por quadros infecciosos inaparentes e febre inespecífica em até 95% dos casos. Pode causar meningite asséptica, paralisia e óbito. Atualmente, essa doença está erradicada no Brasil. A vacina é aplicada por via oral em 3 doses de 2 gotas com intervalo de 60 dias, destinadas a crianças a partir de 2 meses até 5 anos. A coqueluche é uma doença infecto-aguda de alta transmissibilidade. O agente etiológico é a Bordetella pertussis. No ano de 1990, a incidência era de 10,6 por 100 mil habitantes infectados e a cobertura vacinal era cerca de 70%. Já no ano de 2010, a incidência estava em torno de 0,32 por 100 mil habitantes e a cobertura vacinal estava de 95% a 100%.
O tétano neonatal é uma doença infecciosa aguda, grave, não contagiosa, que acomete o recém-nascido nos primeiros 28 dias de vida. O agente etiológico é o Clostridium tetani. Em 2003 e 2012, ocorreram 85 casos de tétano neonatal, com maior registro nas regiões Norte e Nordeste. Também falaremos sobre o HIV. A sua frequência e gravidade na faixa etária de 3 meses a 3 anos, ela possui a transmissão pelas vias respiratórias. Antes da utilização da vacina, em pelo menos 3 milhões de casos eram sérios da doença e também 40 mil mortes a cada ano em crianças menores de 5 anos era registrado. Sarampo é uma doença viral com alto nível de contágio que provoca febre alta, tosse, coriza e manchas vermelhas no corpo. É transmitida através do ar por tosse, espirro e fala. Essa doença facilita o reaparecimento de outras como pneumonia e a diarreia, que podem ser letais. Entre os anos 2013 e 2015, ocorreram surtos de sarampo decorrentes de pessoas vindas de outros países para o Brasil, sendo registrados neste período 1.310 casos da doença, com incidência maior nos estados do Nordeste, de Pernambuco e Ceará. A hepatite B é uma doença viral causada pelo vírus VHB, que é uma inflamação no fígado que pode ser aguda ou crônica, sendo a principal causa de cirrose e carcinoma hepatocelular. Entre 1999 e 2017, foram notificados 218.257 casos de hepatite B no Brasil. O maior número de casos foram registrados na região sudeste do país, com 35,2%. As taxas da detecção da hepatite B desde 2011 não vêm apresentando muitas variações, embora com uma leve queda desde 2014, atingindo o número de 6,5 pessoas para cada 100 mil habitantes no país. Efeitos adversos. Os efeitos adversos causados por vacinas costumam ser raros, pois elas passam por diversos testes para prevenir que isso ocorra. Quando acontecem, podem incluir quadro febril, irritabilidade, manifestações locais moderadas, vômitos, dor, rubor, edema e calor local. As doenças imunoprevisíveis aqui citadas foram responsáveis pela morte de várias crianças brasileiras, ou causaram sequelas irreversíveis, como no caso da poliomielite. O grupo de maior risco, que tem o índice de vacinação caindo cada vez mais, são as crianças. Elas não podem escolher se vão ou não se vacinar, a responsabilidade é dos pais. O fato é que quanto menos crianças forem vacinadas, no futuro haverá menos adultos imunizados, o que poderá acarretar o retorno de doenças já erradicadas e a morte de mais pessoas, sobretudo as crianças que acabam sendo as mais atingidas.